Epstein está de volta. Hoje saiu uma notícia sobre Donald Trump e seu envolvimento no caso Epstein, que surpreendeu muita gente. A principal notícia que explodiu hoje nos noticiários é a seguinte: Trump foi informante do FBI no caso de Jeffrey Epstein. É o que escreveu hoje o The Telegraph. E na formulação dele soa assim: o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, foi informante do FBI no caso do bilionário Jeffrey Epstein. A afirmação foi feita por Mike Johnson, presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, que lidera uma investigação independente sobre o caso. E mais um detalhe que é importante que eu simplesmente preciso citar na íntegra para que não digam, sabe, que tiramos frases do contexto. Ela soa assim: na opinião de Mike Johnson, Trump poderia ter colaborado conscientemente com a investigação, já que em 2009 ele declarou que proibiu Epstein de frequentar o Clube Mar-a-Lago depois de saber sobre seu comportamento inaceitável. Essa é a essência do dia de hoje em relação à notícia sobre Jeffrey Epstein. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 6 de setembro. E antes de começarmos este episódio, quero fazer um pequeno desabafo, sabe? Por causa do excesso de notícias e do trabalho constante com o noticiário, uma vez por semana eu desabafo com um psicólogo, só para não me esgotar. Se você precisa de um empurrãozinho diário para agir, quero recomendar um bom canal no YouTube onde todos os dias saem vídeos curtos de um psicólogo sobre como sair da procrastinação, organizar os pensamentos e não se esgotar. E mais, um tom normal, prático, sem papo de falso guru. Por isso eu recomendo esse canal no YouTube. Vou deixar o link na descrição deste vídeo e recomendo que você se inscreva e mantenha essa parceria para você. Vídeos para rever. Limites não significam frieza, mas honestidade. Não é obrigação estar sempre disponível para amor. O jornal The Telegraph expõe essa tese de forma mais suave que Mike Johnson. O jornal escreve que no contexto de uma nova fase do caso Epstein, está sendo discutida a versão sobre o papel de Donald Trump como informante do FBI, apoiada por episódios antigos. O anúncio do banimento de Jeffrey Epstein de visitar a residência Mar-a-Lago em 2009, a disposição de Donald Trump em prestar depoimentos e assim por diante. Citação direta do material. Um detetive particular afirma que Trump foi informante do FBI no caso Epstein e cooperou com a investigação. Bem, depois vem uma longa ressalva de que não há confirmações oficiais do status de informante de ninguém, há apenas declarações das partes e episódios indiretos. Isso é importante porque o The Telegraph relata uma versão, sem publicar documento do FBI. Ou seja, essa é só uma versão. O que aqui é fato e o que é só barulho? Fato? Em 2019 e 2020, o advogado de um dos autores do processo, Brad Edwards, realmente disse em uma entrevista que não tinha nada de ruim a dizer sobre Trump. Que Trump foi útil para a investigação e estava disposto a cooperar com a investigação. Essas palavras foram citadas várias vezes por diversos meios vindas desse advogado. No entanto, é a opinião dele, não um status oficial de informante do FBI. Essa diferença precisa ser dita em voz alta, para não cairmos simplesmente em manchetes sensacionalistas. Agora, por que isso veio à tona hoje e por que alguém precisaria disso afinal? Como vocês sabem, a história com Jeffrey Epstein e suas ligações com Donald Trump é bastante nebulosa. Ela veio à tona há mais de um mês, mas depois, graças aos esforços da equipe do presidente americano, acabou sendo abafada. Então, a lógica política aqui é clara. Donald Trump é o presidente. O caso Epstein é sempre uma bomba relógio para qualquer administração. O vazamento de que ele era um informante faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, justifica o distanciamento de Donald Trump do falecido bilionário. Tipo, eu não era amigo dele, eu estava ajudando a polícia. De repente, Trump passa a ser visto como um cara legal, que não estava, sabe, acobertando nada. Pelo contrário, ele sabia dos pecados de Jeffrey Epstein e até ajudava a polícia. A segunda atinge os cúmplices de Epstein na política e nos negócios. Sugerindo que nosso arquivo tem mais que fotos, supostamente há registros de contatos e depoimentos. E aí o The Telegraph escreve diretamente que Mike Johnson está conduzindo uma investigação separada sobre esse fato. E afirma que sim, de fato, Trump poderia ter sido um informante. Ou seja, ele é perigoso não só para os oponentes de Trump, mas também para parte do próprio ecossistema dele.
falam muitas coisas e de repente aparece uma informação dessas. O que sabemos sobre a declaração de Trump de que em 2009, naquele ano, ele supostamente proibiu Jeffrey Epstein de visitar sua residência em Mar-a-Lago? Essa é uma lenda à parte, a qual devemos tratar com cautela. Em 2019, o Daily Beast e o Tampa Bay Times discutiram se realmente existiu uma proibição formal para Jeffrey Epstein visitar a residência Mar-a-Lago. Se foi por assédio a funcionárias, se durou mais do que alguns meses e, no geral, se isso realmente aconteceu. Não existe um documento assinado, sabe, com um grande selo, pelo menos não disponível publicamente. Só há relatos de gerentes e ex-membros dizendo que Epstein supostamente frequentava o clube e foi expulso. Mas para a narrativa atual isso é secundário, porque o efeito político vem da própria tese de Trump, que dizia: eu expulsei Epstein do clube e ajudei a polícia. O uso dessa versão hoje por vários veículos de imprensa mostra que não buscam a verdade, mas sim uma reviravolta midiática na história. Agora, um ponto importante para os espectadores. Como diferenciar uma notícia real de um ruído habilmente embalado? O primeiro critério é: há documento oficial do FBI indicando que Donald Trump é informante ou algum reconhecimento direto do Bureau? Ainda não. O segundo critério é: existe confirmação de que Trump prestou depoimentos, forneceu alguma informação que foi usada pela investigação? Aqui sim, há depoimentos de advogados e referências indiretas em reportagens da grande mídia. A terceira pergunta é: a quem isso beneficia? Enquanto a Casa Branca de Trump reorganiza a política externa, os Estados Unidos da América enfrentam pressão entre China, Rússia e a reestruturação interna do Pentágono, tema do episódio anterior. Útil. Sabe, encerrar qualquer narrativa pessoal aberta e afirmar que Trump ajudou a polícia é, na verdade, a melhor defesa nesses casos. Tipo, ouçam, porquê que não revelamos todas as informações? Porque Trump era informante do FBI, então simplesmente não podemos divulgar isso. E para nós, quem se importa com a Ucrânia? Em primeiro lugar, o valor dessa história é um só: entender como funciona a política de informação em Washington. Hoje ele é informante, amanhã será herói, depois de amanhã será um negociador duro. Ou seja, tudo isso não é sobre fatos, é sobre a embalagem do líder dos Estados Unidos da América. E isso vai influenciar como a Casa Branca justifica decisões difíceis sobre sanções, missões e verbas. Esse é mais um aspecto na imagem de Donald Trump. Vejam só, até mesmo em uma história como essa. Mas por que ele escondia muitas coisas? Porque ele passava tudo isso para a polícia, ele cooperava com eles. Por isso, a dica é simples: mantenha a calma. Onde há documento, há fato. Ainda não há prova de que Trump foi informante do FBI. Onde disse o pesquisador, disse o advogado, disse algum insider, declarou Mike Johnson. Tudo isso é uma versão. Como é uma versão, não deve ser tratada como fato, mas ainda assim é uma história interessante. Como agora na equipe do Trump, bem, eles estão tentando encontrar uma saída para essa história polêmica no caso de Jeffrey Epstein. Vou deixar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só. Se cuidem. Tchau.